qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Olá a todos, quero saudar os nossos irmãos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar o nosso abraço, nosso caloroso abraço como conselho da igreja, como liderança para todos os nossos queridos irmãos, que estão agora em seus lares acompanhando esse momento de mensagem, esse nosso momento de crescimento espiritual. Quero deixar também um abraço para você que não é membro da nossa igreja, mas que está acompanhando agora nesse instante essa mensagem, que Cristo ele esteja realmente preenchendo a sua vida, que você possa realmente ter um encontro sincero com Ele. Nesse instante eu quero convidar todos vocês para nós falarmos com o nosso Deus. Esse momento nosso, nós vamos iniciar falando com Ele, pedindo a direção dEle, clamando para que Ele venha realmente a encher os nossos corações com a paz dEle que excede todo entendimento, clamando para que Ele venha realmente edificar a nossa vida através da palavra e pedir para que Ele esteja realmente transformando o nosso viver. Feche seus olhos, mesmo aí em casa, sentado no seu sofá, acompanhando, você possa falar com o nosso Deus, acompanhando comigo esta oração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor, graças, ó Pai, nós te rendemos porque mesmo diante de tanta dificuldade, diante de tantas lutas, a Igreja do Senhor tem permanecido unida. Obrigado, Deus, pela nossa comunhão, pelo momento que temos passado juntos, ó Deus, mesmo de maneira online, mesmo distantes um do outro. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que a comunhão que temos com o corpo de Cristo, ó Pai, ela vai muito além do que simplesmente estarmos reunidos no mesmo local, mas ela é baseada, ó Pai, naquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, no sangue de Cristo, que nos une, que nos faz ser famílias, ó Pai, em Ti. E nós te louvamos por isso, ó Pai, e clamamos para que nesse momento o Senhor nos edifique, ó Deus, através da Tua palavra, que possamos crescer, ó Pai, na graça, no entendimento do Senhor, e que possamos ser fortalecidos na nossa fé, ó Pai. Queremos clamar pela nossa vida, pedindo desde já perdão, ó Pai, pelos nossos pecados. Sabemos que somos falhos, sabemos que erramos de tantas formas diante do Senhor, pecamos de maneira individual, mas pecamos também de maneira coletiva, como corpo de Cristo, como igreja, e clamamos a Deus para que o Senhor venha nos lavar, para que o Teu Santo Espírito venha moldar a nossa vida, para que possamos realmente viver da maneira que é agradável diante do Senhor. Nos conduza, Pai, nesse instante, para que tudo, Deus, o que venha a ser dito aqui, seja para nossa edificação e para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Deus, nós oramos por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nesse instante, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 5, o verso de número 14 e o verso de número 15. Apenas 2 versículos da Palavra de Deus, palavras que Paulo escreveu aos nossos irmãos em Corinto, que dizem assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Irmãos, hoje é um dia de alegria para a igreja, hoje é um dia de celebração, é um dia em que nós louvamos ao nosso Deus e lembramos daquilo que Cristo fez. Cristo, ele foi pregado na cruz, mas ele não permaneceu lá. Nosso Senhor Jesus ressuscitou e graças a isso nós temos vida em abundância, graças a isso nós podemos viver realmente diante de Deus e nós vamos nesse instante louvar ao nosso Senhor Jesus por toda a obra dele, por tudo aquilo que ele fez na cruz. Então eu convido você para cantar junto comigo o hino de número 272 do nosso Inário Novo Cântico. É o hino que fala a respeito da ressurreição de Cristo, é o hino que com muita alegria ele expressa ali realmente todo o nosso louvor, a nossa adoração a Cristo que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Então vamos cantar juntos hino de número 272. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Irmãos, abriremos esse instante a nossa Bíblia no texto que usaremos para nossa meditação nesse instante. Carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, o verso de número 13 e o verso de número 14. É um texto bem conhecido, é um trecho curto da palavra do Senhor, mas um texto que tem muito a nos ensinar. Carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo de número 1, o capítulo 1, o verso 13 e o verso 14. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos ler mais uma vez? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, querido Pai, graças a Deus nós te rendemos pela Tua palavra e clamamos, ó Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração através dela, nos ensine e que possamos praticar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, hoje é o domingo da ressurreição e não tem como a gente
passar por esse domingo sem falar a respeito de Cristo e sem falar a respeito daquilo que Ele fez. Mas antes de falarmos necessariamente a respeito do Senhor Jesus, eu quero conversar com os irmãos a respeito de um fato que é conhecido de todos nós. Irmãos, no dia 13 de maio de 1888, o nosso país, ele aboliu a escravidão. Através da Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel, todos os escravos, os negros que estavam aqui no país, eles foram libertos. Um fato curioso, algo interessante que aconteceu nessa época, é que após a libertação dos escravos, muitos deles não tinham para onde ir. Eles estavam aqui no país e eram pessoas que não tinham posses, pessoas que não tinham, uma casa, um terreno, um trabalho, meios dos quais arranjar o seu sustento. Eram pessoas que ganharam a liberdade e a gente pode dizer que e só, mais nada. E muitos deles, por causa dessa situação, por não terem uma renda, para onde ir, o que fazer, muitos desses escravos eles acabavam decidindo por voltar para os seus senhores. Então, mesmo diante da liberdade, muitos destes homens e mulheres, eles retornavam ali para a casa de servidão. Então, eram pessoas que foram libertas, mas que por causa de toda essa situação acabaram voltando para a situação da escravidão. Pessoas que saíram da casa de um senhor e voltaram para esse mesmo senhor. Por que eu falo a respeito disso? O texto que nós acabamos de ler é um texto que foi escrito numa época onde também existiam muitos escravos. A escravidão era algo que estava inserida ali no contexto, na vida do povo romano, e o povo de Colossos sabia bem a respeito disso. Eram pessoas que tinham um conhecimento, um entendimento dessa realidade ali na época. Pessoas, escravos eram vendidos, eram comprados como se fosse uma mercadoria. Você ia no mercado de escravos e você pagava um determinado preço e você adquiria um escravo, adquiria um servo, alguém para estar desempenhando uma determinada função. Paulo sabia dessa realidade e quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele faz uso então dessa situação ali presente na época para ilustrar verdades a respeito de Deus, verdades a respeito do reino de Deus. Paulo então ele trabalha a questão da escravidão aqui nesse trecho e de uma maneira muito profunda ele faz uso de termos que eram utilizados ali naquela época para trazer a realidade espiritual para que os crentes eles pudessem fazer uma reflexão a respeito disso. É bem interessante que se você olhar para o trecho da carta aos Colossenses, você vai ver que quando a carta começa, Paulo ele se dirige diretamente aos crentes e ele usa ali a expressão vós ou a expressão vossa. Então ele está falando, olha, eu estou falando com vocês. Então é um termo bem interessante porque Paulo, tanto no versículo 3 até o versículo 9, você vai ver essa expressão, essa ideia do vós. Inclusive no versículo 12 também ele usa a mesma expressão. Por que eu falo isso? Porque quando chega no verso 13, Paulo ele não fala mais de vocês, ele fala da gente. Paulo falando assim, olha, agora eu me incluo também nessa situação. Então Paulo ele se coloca ali junto com eles para falar a respeito de Cristo, para falar a respeito da salvação. Antes ele estava falando só com eles, agora ele fala, olha, do que diz respeito à salvação, eu também me incluo, porque eu também estou dentro desse barco. E é interessante as expressões que Paulo usa ali. Ele fala de reino de trevas, depois ele fala de reino de luz, fala que Cristo nos resgatou. São expressões que ele usa para falar, que ele na verdade já usou para falar a respeito dele mesmo. Se você olhar em Atos, o capítulo 26, o verso de número 16 até o 18, Paulo ele diz assim, a palavra de Deus diz assim, falando para Paulo, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados
e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo, ele fala a respeito de termos que já estavam presentes na vida dele. Ele fala que, olha, eu fui resgatado do reino de Satanás e agora eu faço parte do reino de luz. Eu fui resgatado das trevas e agora estou com o Senhor. E essa mesma mensagem que transformou a minha vida, que trouxe-lhe dessa situação para outra situação, é a mesma mensagem que eu quero anunciar para vocês. E Paulo então ele começa a falar a respeito da redenção. O objetivo aqui é combater o falso ensino. Dentro da igreja de Corinto existiam vários problemas com relação a heresias. Os irmãos estão lembrados nos últimos sermões que nós ouvimos nos domingos anteriores, sermões baseados na carta de Paulo aos Colossenses, falavam a respeito dos problemas que esses irmãos enfrentavam com relação ao falso ensino. E Paulo então ele quer ensinar essas pessoas a respeito da suficiência de Cristo. O problema aqui não era que os falsos mestres estavam negando o Senhor Jesus. Eles aceitavam o Senhor Jesus, mas eles tinham aquele pensamento: olha, você precisa de Cristo e mais alguma coisa. E Paulo fala: não é isso que a gente precisa única e exclusivamente do Senhor Jesus. Então Paulo ele quer trabalhar a respeito da suficiência de Cristo, e ele fala então: olha, no que diz respeito à salvação, você não precisa de mais nada, só de Cristo. Cristo é suficiente. Então Paulo ele fala a respeito da redenção, ele fala a respeito daquilo que Cristo ele fez por nós na cruz, e ele expõe isso de uma maneira tremenda. Ele fala: olha, o que Cristo fez, a obra de Cristo é uma coisa formidável, é algo assim que ultrapassa qualquer tipo de dimensão, é algo realmente assim colossal. E Paulo ele quer falar então a respeito dessa tremenda redenção do Senhor Jesus, dessa tremenda salvação, e ele expõe isso falando que a gente não precisa de mais nada, não precisa de acréscimo para a nossa salvação. Eu quero que a gente pense então nessa situação, nesse contexto que Paulo usa ali a ilustração da escravidão, dessa preocupação dele de mostrar que Cristo é suficiente para nossas vidas. E eu quero que a gente olhe para tudo isso e pense a respeito do seguinte tema, a tremenda obra de salvação de Cristo. Então hoje nós vamos falar a respeito dessa tremenda obra de salvação que o Senhor Jesus realizou. Por que essa obra do Senhor Jesus ela pode ser vista como algo realmente tremendo? Quero colocar para os irmãos 4 pontos para nós pensarmos. O primeiro deles está expresso ali no versículo. Paulo fala: ele nos libertou do império das trevas. Por que a obra do Senhor Jesus, a obra de salvação, ela é tremenda? Primeiro, porque ele nos libertou do império das trevas. Tem algumas coisas bem interessantes para nós pensarmos aqui nesse trecho. Primeiro, o versículo ele começa com a palavra ele. A ideia ali é fazer referência a Deus, é mostrar que Deus, ele é o autor da salvação. Deus, ele planejou salvar o homem. A salvação é iniciativa divina. Isso ensina algo bem importante para a gente, que salvação não é por mérito, não é por força humana, não é aquilo que você planeja, não é aquilo que você deseja, não é aquilo que você acha que você pode conseguir. Salvação é de Deus, depende única e exclusivamente de Deus. Paulo usa a expressão aqui libertou. Essa palavra libertou, ela é bem importante. No original ela dá a ideia assim de salvar de algum tipo de escravidão, tirar de um tipo de servidão. Por isso eu falei no começo a respeito de escravidão, por isso eu falei que Paulo ele usa o contexto ali, porque quando ele fala essa palavra, isso fica muito claro para as pessoas ali da época, entenderem que, olha, eles eram escravos. Aqui não era escravo simplesmente de qualquer coisa, mas Paulo fala ali, fomos libertos do império das trevas, nós éramos escravos das trevas. Império aqui, a palavra dá a ideia de autoridade, de poder. Paulo ele está dizendo que Deus, em sua infinita graça, em seu infinito amor, ele nos salvou da escravidão das trevas. Ou seja, Deus ele nos arrancou das garras do diabo, nos arrancou das garras do pecado, ele nos tirou dessa condenação eterna a qual todos nós estávamos
sujeitos. Ele tirou da nossa vida todo esse controle que nós tínhamos do maligno sobre a nossa vida. Então nós fomos libertos de tudo isso. Cristo nos libertou. Isso é o projeto de Deus, é o plano de Deus, a liberdade que nós temos nele. E eu quero que a gente tire uma primeira lição pensando a respeito desse versículo aqui, só desse trecho. Deus, ele é autor da salvação. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nunca vai ser pelos nossos méritos. Não é pelas nossas obras. Salvação é pela graça. E outra coisa que eu quero que a gente pense aqui é que Cristo nos libertou. A gente já está livre do império das trevas. Então a gente não precisa mais viver preso. A gente está livre. Às vezes nós nos colocamos sobre prisões. Um exemplo disso é aqui mesmo em Colossenses. Paulo ele fala assim lá no versículo 2, no capítulo 2, no verso 8, ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Isso é um trecho que nós já vimos uma pregação, a respeito dele, e a ideia ali de enredar é justamente de capturar, de raptar, de fazer com que você fique realmente preso, escravo ali. Cristo já nos libertou, então a gente não tem que ficar preso à tradição de homens, a gente não tem que ficar preso aos rudimentos do mundo, que a gente já estudou tudo isso. Eu não vou explicar com detalhes, mas é a ideia ali de ficarmos realmente sobre o efeito, sobre a ação de forças malignas. Então Paulo, ele já expressa que nós fomos libertos no Senhor Jesus. A salvação que o Senhor Jesus nos dá, ela é tremenda, primeiramente por causa disso, porque Ele nos libertou do reino das trevas. Deus, Ele planejou tudo isso e Ele salvou a gente dessa escravidão do pecado, da condenação eterna, das garras do diabo. Segunda coisa para a gente pensar, o verso ele continua falando assim: e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que a salvação que nós temos no Senhor Jesus, ela é tremenda? Porque nós somos transportados para o reino do Filho amado de Deus. A palavra que transportou é a palavra que eu quero frisar. Ela dá a ideia de translado, de você remover uma coisa e levar para outro lugar, de você conduzir, de você fazer ali o trajeto, o transferir para outro local. Essa palavra aqui, ela é bem conhecida do povo ali na época que estava lendo. Era um costume de impérios, quando eles atacavam e conquistavam outras regiões, eles pegavam pessoas e levavam como prisioneiras. Isso é o translado, isso é o transportar. Era entrar numa região, conquistar, subjugar aquele povo, e aquele povo então ele é pego, ele é levado como escravo para uma outra nação. Ali naquela nação eles vão viver agora como servos. Isso é tratado na Bíblia, por exemplo, quando a Síria ela invade o reino de Israel, pega os israelitas e leva lá para a região deles. A Babilônia faz a mesma coisa. Se você ler, por exemplo, a história de Daniel, você vai ver que são pessoas que foram retiradas ali da sua terra e foram levadas para um outro lugar, e ali eles ficam como servos. Então a ideia de transportar, de transladar, é essa ideia de tirar de um reino e levar para um outro reino. O que é importante a gente pensar aqui? Cristo, ele tirou a gente do reino das trevas e agora ele levou a gente para o reino de Deus, A gente saiu de um reino obscuro no que diz respeito a ideias, obscuro no que diz respeito a falsos ensinamentos, e a gente foi levado assim para um reino onde o sol do conhecimento ele está brilhando, A gente saiu de um reino ali que os nossos desejos eram extremamente pecaminosos, eram totalmente pervertidos, para agora estar num reino onde o nosso anelo, o nosso anseio é por coisas santas. A gente saiu das trevas e nós fomos para a luz, nós saímos da escuridão, e da escravidão, e a gente foi agora para a liberdade. Então Cristo, ele fez tudo isso por nós. A ideia ali de transportar é a ideia de nos dar uma nova nacionalidade. Agora a gente não faz mais parte daquela nação, agora a gente está em outra nação. Quando a gente fala que nós somos santos, muita gente confunde essa expressão santo
Mas a ideia de santo, quando a gente é santo em Cristo, é justamente de ser separado. É isso que significa a palavra santo. E é isso que Cristo ele fez por nós. Ele nos separou ali do reino das trevas e agora a gente foi para o reino de luz. Cristo ele fez isso por cada um de nós. Ele mudou a nossa nacionalidade. Ele mudou o nosso reino. Isso é algo importante para a gente pensar. E eu quero tirar aqui a nossa segunda lição. A nossa vida com Cristo, quando Cristo ele nos alcança com a sua graça, isso exige mudança radical, porque você não faz mais parte de um reino, você faz parte de um outro reino. E como que está a sua vida? Como que está a nossa vida? Você tem conduzido realmente a sua vida como cidadão do reino de Deus, como cidadão dos céus? Será que você vive para Deus ou você vive para você mesmo? Algo interessante para a gente pensar nesse trecho aqui é que quando você está no reino das trevas, você é o escravo no reino das trevas. Mas quando você vem para o reino de luz, você continua como escravo no reino de luz. E isso é uma coisa para a gente pensar. Cristo ele libertou a gente, mas a liberdade que ele nos dá aqui desse reino, quando ele transporta para outro reino, não é para você viver livre de tudo e de todos. É importante você pensar que aqui o seu status de escravo ele não muda. Aqui no reino das trevas você é escravo, aqui no reino de luz você é escravo. Só que o que muda é o seu Senhor. Aqui, enquanto você estava sob o domínio de Satanás, enquanto você estava sob o domínio do pecado, aqui você está sobre a mão gloriosa de Deus. E Deus é um Senhor maravilhoso, é um Senhor bondoso, é um Senhor justo, é um Senhor bom. E eu falo isso porque a gente tem que pensar que você não está livre para viver para você mesmo. Você está livre para viver para Deus. A sua vida não é mais sua. A sua vida pertence a Deus. Você não tinha vida, para falar a verdade. Você era escravo. E você era o escravo, estava debaixo, né, do senhorio do pecado. Mas agora você está debaixo do senhorio de Deus. Ele manda em você. Você pertence a Ele. Então nós temos que ter isso em mente e pensar, será que a gente não está vivendo para nós mesmos? Será que não estamos vivendo para nós mesmos? Será que a gente tem buscado fazer a nossa vontade, os nossos desejos? Ou será que a nossa vida, os nossos projetos, os nossos propósitos, os nossos sonhos, tudo, será que é realmente do Senhor? Isso é algo para a gente avaliar. Terceira coisa, por que a salvação do Senhor Jesus ela é algo tremendo, é algo glorioso, é algo realmente formidável? O verso 14 fala assim: no qual temos a redenção. Primeiro, a salvação que nós temos ela é tremenda porque Ele nos libertou do império das trevas. Segundo, porque Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado. E terceiro, porque Ele nos redimiu. A ideia aqui da palavra redimir, redenção, é a ideia de resgatar, de pagar um resgate. Redimir é você libertar um prisioneiro e um escravo, fazendo um pagamento para isso. A palavra aqui é a palavra resgate. Quando nós falamos de resgate hoje na nossa sociedade, a gente pensa muito, por exemplo, numa pessoa que ela foi sequestrada. E se você analisar o sequestro de uma pessoa, ele envolve algumas questões. Primeiro, vamos pensar assim, para resgatar a pessoa que foi sequestrada. Para esse resgate ele ser bem sucedido, o que ele envolve? Primeiro, não pode ter morte, né? Se a pessoa morrer, né, falhamos no resgate. Segundo, aquele que é inocente, ele tem que ser liberto. Terceiro, aquele que é culpado, ele precisa ser condenado. E quarto, para o resgate ele ser considerado como algo bem sucedido, é necessário que haja o pagamento, que não haja pagamento, né? Você não pode dar o seu dinheiro ali para o bandido. Então, se ninguém morreu, o inocente foi liberto, o bandido foi preso e ninguém teve que gastar dinheiro com nada, esse resgate foi bem sucedido. Aqui o resgate é totalmente, vamos falar assim, às avessas. Por quê? Primeiro, porque tem morte. Segundo, porque o inocente aqui, ele não é liberto, ele é condenado.
Terceiro, quem é culpado, que deveria ser condenado, ele é liberto. E diferente de um resgate sucedido, onde a gente não tem que gastar dinheiro, aqui foi pago um preço. A palavra redenção, a palavra redimir, a mesma palavra, a mesma expressão, como eu falei, ela dá a ideia de libertar um prisioneiro pagando um resgate. Se você ler, por exemplo, Êxodo 21, o capítulo 21, verso 30, ele fala a respeito disso. Cristo, ele pagou o nosso resgate. E ele não pagou barato. Ele pagou um preço alto, que foi o sangue dele, que foi a vida dele. 1 Pedro, o capítulo 1, o verso 18 e 19 fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós fomos resgatados e o preço que foi pago pelo nosso resgate foi alto, foi o sangue do Senhor Jesus. Nós éramos escravos, nós estávamos ali no reino das trevas e Cristo, ele foi lá e pagou o nosso resgate. Ele nos comprou, nós fomos comprados. Então nós não pertencemos a nós mesmos, como eu já falei, nós não somos mais do império das trevas, mas agora nós somos do reino de Deus. Isso não significa nossa liberdade, mas significa que nós pertencemos ao Senhor. Nós não somos de nós mesmos, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso Pedro, ele fala lá no capítulo 2, da primeira carta de Pedro 2, o verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos comprados. Isso mostra que nós não temos nenhum tipo de autonomia. A nossa liberdade é uma liberdade servil. Nós somos libertos para vivermos como escravos. Fomos libertos para servir. A palavra redenção, ela expressa justamente isso, esse pagamento de resgate, esse preço alto que foi pago, essa compra, essa propriedade exclusiva. Nós não somos de nós mesmos. O Senhor Jesus nos comprou. O preço foi alto. Por isso essa salvação ela é tremenda, porque o preço para que ela acontecesse foi um preço tremendo, foi algo inimaginável, algo que só Deus poderia pagar. Algo interessante para a gente pensar aqui é que quando a gente fala a respeito de resgate, como eu falei, o resgate bem sucedido ele não tem morte. Aqui teve morte, mas isso não significa que ele não foi sucedido. E o resgate ele foi pago. Só que algo importante para a gente pensar aqui, que é algo que às vezes é ensinado em muitas igrejas e é colocado de maneira errada, é que Cristo pagou para Satanás para comprar a nossa vida. Nós estávamos sim no reino das trevas, estávamos sim no reino de Satanás, mas o preço ele não foi pago para o diabo. Nós não fomos comprados do diabo, nós fomos comprados de Deus. O preço foi pago por Deus. Nossa, pastor, mas Deus, como que ele faz isso? Ele não é bom? Deus é bondoso, é amoroso, é grandioso, é misericordioso, mas Deus é justo. E a lei de Deus, ela exige pagamento. E por isso Jesus, ele pagou o preço. Então, algo importante para frisar é que nós não fomos comprados do diabo. O preço sim foi pago, mas foi pago para Deus, porque a lei de Deus exigia isso. Cristo nos resgatou. Esse resgate custou caro, e por isso essa salvação é tremenda, por causa do preço que foi pago, por causa de tudo, da forma como aconteceu. Última coisa que eu quero colocar aqui, a respeito dessa tremenda salvação, está no finalzinho do versículo, que Paulo fala assim: remissão de pecados, no qual temos a redenção, no qual temos a remissão de pecados. A ideia aqui é justamente a ideia do perdão. Nós não apenas fomos deixados livres, nós não fomos apenas transportados para o reino de luz do nosso Deus. A ideia aqui é mostrar que todo e qualquer tipo de dívida que nós tínhamos com relação a Deus, essa dívida foi sanada.
Essa salvação, ela é tremenda, porque o preço que precisava ser pago era um preço tremendo, e Jesus, ele pagou esse preço. Por isso não é por obras, porque não importa o que você faça nessa vida, não importa o seu empenho, o nível de bondade que você possa atingir, ainda assim, isso não vai suprir a necessidade da lei de Deus. Isso só é suprido em Cristo Jesus. E Jesus, ele cancelou então toda e qualquer tipo de dívida que nós tínhamos com Deus. Isso significa que o preço por nós foi pago. Significa que aquilo que nos condenava, aquilo que nos mantinha no reino das trevas, aquilo que nos fazia realmente irmos para o inferno, para a perdição eterna, isso tudo foi cancelado. Jesus, ele pagou esse preço. E não tem nada nesse mundo que vai poder nos condenar. A gente tem que pensar em algumas questões. E eu quero que a gente pense, aplique, tire algumas lições para a nossa vida. Algo interessante para a gente pensar é que nós tivemos o nosso preço pago, mas nós continuamos pecadores. Nós somos pecadores redimidos. Mas a questão que eu quero que a gente pense: será que você não tem usado isso como desculpa para pecar? Será que o fato de Cristo ter morrido por você na cruz e você falar que eu sou um eleito de Deus, Cristo morreu por mim e agora não tem mais nada que me condene, será que a gente não faz uso disso para viver a vida em pecado? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Paulo, ele já falou que a gente não tem que pecar mais para a graça ser mais abundante. Ele fala isso lá em Romanos 6. A gente tem que viver. Como que a gente vai viver no pecado se a gente morreu para ele, agora a gente vive para Cristo? Então é algo para a gente refletir. Outra questão interessante é que toda a culpa, toda a dívida, ela foi paga. E às vezes a gente vive sobre a culpa do pecado. Às vezes a gente vive remoendo os nossos pecados passados. Isso traz para a gente pesar, isso traz para a gente tristeza, isso traz realmente fardos para a nossa vida como cristão. E será que você não está carregando esses fardos porque você não entendeu que a sua dívida foi paga e que você não precisa mais viver esse sentimento de culpa? Outra coisa para você pensar. E uma outra lição também é que Cristo nos perdoou. A nossa dívida para com Deus era gigantesca, mas Cristo, ele pagou o preço. Isso ensina a gente que a gente tem que aprender a perdoar também. Quantas vezes a gente não quer perdoar o nosso irmão e a gente não lembra que aquilo que a gente fez, a nossa ofensa para com Deus era muito maior e ele nos perdoou. A gente precisa imitar Cristo. A gente precisa aprender realmente a perdoar. A salvação que nós temos do Senhor Jesus, ela é tremenda. A obra de Cristo na cruz, ela é tremenda. Tremenda porque Cristo nos libertou, tremenda porque Ele nos transportou, tremenda porque Ele nos redimiu e tremenda porque Ele nos perdoou. Tudo isso tem que expressar em nós, tem que produzir em nós uma gratidão. A gratidão, ela tem que ser o combustível para a maneira como nós vivemos. Cristo, ele fez essa obra ali na cruz. Algo muito interessante é que tanto a palavra libertou quanto a palavra transportou são palavras que elas dão a ideia de algo que está feito de maneira completa. É uma obra que já foi consumada. E é isso que Cristo ele gritou lá na cruz: está consumado, está tudo completo. Ele fez a obra dele, fez isso de maneira plena, de maneira perfeita. Isso que Cristo fez por nós na cruz tem que nos motivar, nos mover a viver uma vida agradável diante do Senhor. Nós não somos mais escravos, não do reino das trevas, mas nós estamos sobre o senhorio de Cristo e nós temos que servir a Ele com dedicação e alegria. Lembra que eu falei da abolição da escravatura? Muita gente ali foi liberta e voltou para o seu antigo Senhor. Você foi liberto no Senhor Jesus. Não é tempo de voltar para os nossos antigos senhores. É tempo de viver liberto em Cristo. É tempo de viver como servo de Cristo. Que Deus te abençoe. Que nesse dia que a gente lembra a respeito da ressurreição, que você possa lembrar daquilo que Cristo fez por você.
e que você possa realmente ser movido pelo Espírito Santo de Deus para viver de modo digno do nosso Senhor, que você possa servi-lo com dedicação, que a sua vida seja dedicada a Ele, que você possa pensar que a minha vida, ela não é mais minha. Convido você para fechar seus olhos nesse instante. Nós vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor, graças nós te rendemos pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós na cruz. Ó Deus, se tem alguém ouvindo essa mensagem que ainda não teve um encontro sincero com Cristo, que, ó Pai, o Senhor transforme essa vida. Que o Teu Santo Espírito venha mover-se e agir para que esse coração seja transformado para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Nós clamamos por isso, sabemos que o Senhor é o autor da salvação e sabemos, ó Deus, que o Senhor age e transforma a vida daqueles que são teus. E pedimos, ó Deus, para que o Senhor alcance esses que ainda não vivem de acordo com o Teu querer. Fortalece a nossa vida, nós que caminhamos contigo, que possamos viver de acordo com o Teu querer. Nos ajude, ó Pai, que possamos realmente valorizar a nossa vida com o Senhor e que possamos viver de modo digno do Teu Evangelho. Não permita, Deus, que venhamos a viver de maneira a servir a outro Senhor, a viver realmente de acordo com um cidadão das trevas, mas que possamos viver, ó Deus, de maneira agradável como cidadão do reino dos céus. Te louvamos, ó Deus, por essa tremenda salvação que o Senhor realizou na nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos transportou, o Senhor, ó Pai, nos resgatou e agora podemos viver uma vida plena em Ti, sabendo que temos o perdão dos nossos pecados. Cuida de nós, ó Pai, nos fortalece, que a cada dia nós possamos proclamar estas verdades e que possamos servir ao Senhor com dedicação e com alegria. É isso que pedimos, é por isso que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você a cantar comigo nesse instante o hino de número 45. Nós vamos falar a respeito dessa grande redenção que o Senhor Jesus ele realizou. Milhares e milhares ouço cantando a Deus com gratidão, a Cristo Salvador louvando por sua grande redenção. A Deus louvai, em coro clamam, a Deus louvai, pois nos amou, e pelo sangue do Cordeiro de toda mancha nos lavou. O mesmo salmo triunfante em tons de santa exultação por todo o mundo vai subindo, a Deus autor da redenção. A Deus louvai, nos vales soa, que os montes fazem ecoar. A Deus louvai, o Deus da graça, que aos pecadores quer salvar. E nós, teus santos pés cercando, enquanto militando aqui, as nossas vozes elevamos para exaltar, Senhor, a Ti. A Deus louvai, também clamamos, a Deus louvai, Supremo Rei, e glória, honra, majestade a Cristo Salvador rendei. Das trevas fomos nós chamados à Tua pura e santa luz, da escravidão e
cantemos todos a Deus louvai que nos remiu, filhos seus e seus herdeiros, em Cristo nos constituiu. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai Santo, te agradecemos por esse momento onde podemos ouvir a Tua Palavra, podemos ser edificados. Que o Senhor fale ao nosso coração através dela cada dia e que possamos servir ao Senhor praticando aquilo que o Senhor deseja. Abençoe a nossa igreja, guarda a nossa vida, nos proteja, Pai, livra-nos de todo mal. Essa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a nossa igreja. Lembre de mandar mensagem para os nossos irmãos durante a semana. Até mais. Abração. Pois Ele decidiu me amar e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.